Este é mais um vídeo do quadro Você Sabia? Você sabia que o termo, a palavra em si, nome, aparece pela primeira vez no texto bíblico em Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 11, e a última vez em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo de número 4? Este vocábulo ocorre na Bíblia por 1052 vezes, sendo 856 no Antigo Testamento e 196 no Novo Testamento. O nome de alguém era cercado de muita importância. Na cultura bíblica ou do tempo bíblico, mais precisamente na cultura judaica, o nome estava mais vinculado à experiência do indivíduo no seu nascimento, ou da experiência dos seus pais no seu nascimento, ou do que os pais desejavam que ele fosse ao crescer, do que apenas ao significado ou à beleza da pronúncia. Nós temos aqui no nosso costume ocidental escolher o nome dos nossos filhos baseado na beleza da pronúncia. É muito comum no nosso país, por exemplo, se escolher nomes em inglês por gostar da pronúncia, por achar a pronúncia muito bélica. No tempo bíblico, no entanto, o nome era mais do que apenas uma bela pronúncia. Então, não se escolhia o nome pela beleza do nome, mas sim pelo momento e a situação que alguém vivia. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia algumas ocasiões em que as pessoas estavam vivendo esperança de dias melhores ou vivendo uma experiência pessoal até mesmo com Deus, e era escolhido o nome de acordo com o que se esperava ou com o que se estava vivendo. Um exemplo de experiência dos pais foi o caso do nome Moisés. A Bíblia diz que a princesa, a filha de Faraó, deu-lhe o nome de Moisés. Tem um significado semelhante a aquele que as águas deu, ou tirado das águas. Evidentemente que por causa da experiência do encontro com a criança, que foi no grande rio Nilo que ela encontrou. Sendo o rio Nilo para os egípcios como um ídolo, um deus, então ela acreditava que tinha sido Deus Nilo que tinha dado. Mas nós sabemos biblicamente que na verdade era Deus que estava agindo em torno daquilo dali. Ora, também vemos outros casos na Bíblia, em algumas situações, como a oração de Ana. Ana, lá em 1 Samuel, pediu ao Senhor um filho, e o Senhor lhe deu um filho. Ela pôs o seu nome de Samuel. Traz o sentido de o Senhor ouviu ou o Senhor ouve. São transliterações e significações do mesmo termo. Então, nós vemos finalmente o nome de Jesus. Quando o anjo vai dizer a Maria, ele vai dizer, ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo de toda a sua iniquidade. Jesus quer dizer salvação, ou aquele que salva. Então, o nome era de vital importância. O Moisés, quando foi chamado por Deus em Êxodo 3, pergunta ao Senhor que lhe enviava ao seu povo e aos egípcios para libertá-los. Ele pergunta: qual é o teu nome para que eu diga? Aqueles que me perguntarem. Porque o nome era de grande importância na cultura bíblica. Ao que Deus lhe responde: eu sou o que sou. O nome era tão importante dentro da cultura que era necessário que se divulgasse o nome. O termo que Deus utiliza ali vai além do que apenas uma nomenclatura. Finalmente, nós temos algumas questões sobre o nome. Por exemplo, o nome de alguém representava este alguém na sua ausência. Isto era uma questão de autoridade. É como a nossa assinatura sobre um documento. A nossa assinatura sobre um documento é o que valida aquele documento. Se o documento fosse ainda que o documento fosse, vamos supor, reconhecido em cartório, mas não fosse assinado pela pessoa responsável no documento, ele não teria validade alguma, mesmo com o selo do cartório. Por quê? Porque seria algo que alguém não declarou responsabilidade sobre ele. O nome, a assinatura desse alguém, é a autoridade que esse alguém tem sobre uma propriedade, sobre o bem que lhe está sendo colocado nominalmente ali no seu documento. Quando a Bíblia Sagrada fala do nome, a Bíblia também cita que o nosso nome está no livro da vida.
E também diz a Bíblia que ninguém que não tem o nome no livro da vida não será achado digno de entrar nos céus ou de estar naquela cidade santa. E veja, a importância do nome é tão grande que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós que servimos a Cristo, evidentemente. Em Filipenses, capítulo de número 2, a Bíblia fala da autoridade do nome que Deus deu para seu Filho Jesus Cristo, claro, devido à sua obra. Lembrando que Jesus é Deus e nunca houve um tempo que ele não fosse, mesmo antes de vir à terra através do ventre de Maria. No entanto, isto fala da sua posição devido à sua obra cumprida. Filipenses capítulo 2, no versículo de número 9, nós temos: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Note que a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia também diz que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, ou seja, eles batizavam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome de Jesus significava dizer que eles tinham a autorização de Jesus para batizar, representando ele, ali colocado como ele batizava em nome de Jesus. É como te enviar a fazer algo em meu nome. Mas eles batizavam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, como lhe foi ordenado. Então o nome representava a autoridade desse alguém, mesmo na ausência desse alguém. O nome era de grande importância. Também é interessante a gente dizer, a título de informação e curiosidade bíblica, que diferentemente daqui do Ocidente, no Oriente, no tempo bíblico, não existia sobrenome semelhante ao que nós temos. Geralmente as pessoas eram chamadas de José, filho de Jacó. Um exemplo, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. E assim ia a genealogia até onde se pudesse conhecer o patriarca primeiro da família. Assim a árvore genealógica era citada. Ou então se chamava o nome de alguém de acordo com o lugar que ele morava. Por exemplo, poderia-se dizer Davi de Belém ou Jesus de Nazaré. Estes eram títulos que se davam como se fosse sobrenome para identificar indivíduos. Não havia, no entanto, sobrenome como, no meu caso, Messias Ferreira dos Santos. Não existia esses tipos de sobrenomes desta forma, como existe hoje, tanto aqui quanto lá no Oriente, em boa parte também. Veja então a importância do nome. Para nós que servimos a Cristo hoje, o seu nome é muito importante. Como o seu nome representa, o seu nome tem autoridade onde você não está presente fisicamente, sabemos que Jesus subiu e estamos aguardando a sua volta, como falamos no outro vídeo. No entanto, ele está presente através do seu Espírito, claro, mas também através do seu nome. O Espírito de Deus glorifica este nome. Diz a Bíblia que ele não fala de si mesmo, mas sim de Cristo. Ele glorifica a Cristo. A Bíblia também diz em Mateus 18:20 que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Também diz que tudo que pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. Então, o nome representa a pessoa, é a autoridade da pessoa estando ausente. Jesus não está, como disse, ele ainda não voltou, mas ele está presente agora enquanto você me assiste, porque o seu nome está entre nós, porque nós estamos em volta do seu nome. Este nome tem autoridade, este nome tem poder, e nós conhecemos muito bem pelas Escrituras que este nome tem poder para curar, para libertar, para transformar, para restaurar. Este nome é todo poderoso. Filipenses 2, onde nós lemos, o texto sagrado nos diz que toda língua confesse que ele é Deus, para a glória do Deus Pai. Este nome será sempre reconhecido. Este nome tem grande poder. Ainda sobre o nome vale outra curiosidade. Observou que na Bíblia Deus sempre mudava o nome de alguns servos dele?
Por exemplo, não foi de todos, Moisés, por exemplo, foi o nome dado por uma egípcia, por circunstâncias que já esclarecemos, mas Deus não lhe mudou o nome. Porém, nós temos o nome de Abrão sendo mudado para Abraão. Abrão era um título de uma divindade ou de uma crença mitológica da região onde ele nascera, região mesopotâmica. Agora, Abrão significava o pai elevado ou exaltado. Deus modifica o seu nome para Abraão, colocando com o nome de pai fecundo ou pai de grande nação ou de multidão. Sarai passa a ser Sara, ou seja, sempre há importância de se pôr o nome. Desde o primeiro, que foi Adão, já deu nome aos animais e deu nome à sua mulher. Então, na cultura judaica do tempo bíblico, a questão do nome era importante. Qual a importância da gente saber disso? A gente entende muita coisa. Por exemplo, quando Jesus teve um encontro com Simão, que tem o sentido de aquele que é frágil, tem um sentido de madeira frágil, algo assim, diferente de Simeão, que quer dizer perfeito, ele se encontra com Simão e ele logo muda o seu nome para Pedro. Pedro tem o significado de fragmento de pedra, pedaço de rocha. Então, com isso, Jesus estava dizendo: eu não quero que você seja aquele da fé frágil, como Pedro era, parecia que era firme, no meio do caminho desvanecia, mas eu quero que você seja firme como uma rocha. Então muda-se-lhe o nome para Cefas ou Pedro. No Novo Testamento também era muito comum ter pessoas com duplo nome, isso porque tinha dupla cidadania. Tem gente que afirma que Paulo mudou de nome para Saulo, ou Saulo mudou de nome para Paulo na sua conversão. Biblicamente, Paulo e Saulo é o mesmo indivíduo, não faz nenhuma diferença, sendo apenas que Saulo é o mesmo que Saul e é o seu nome judaico, enquanto Paulo diz respeito à sua cidadania romana. Saulo e Paulo, portanto, é o mesmo nome, como do grande historiador judeu Flávio Joséfo. São dupla cidadania judaica e romana. O nosso Jesus, no entanto, tem um nome único e em volta deste nome nós servimos e estamos até que ele volte, e depois que ele voltar, por toda a eternidade, estaremos glorificando a este nome que é sobre todo nome, o bendito nome de Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.